Saudações, queridos e queridas! Estou na área número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galera, resumão completo da semana das rodadas da J1, J2 e também sobre a J3. Nunca esquecemos da J3, rapaz. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, o Maxim Tsigalco brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que assim como o Tsigalco, né, presta só no futebol do videogame, rapaz. Tudo bom com você? Pois é, cara, pois é. No futebol da vida real eu sou realmente Tsigalco, cara, um inútil. Mas no videogame era mito. Assim, só é menos mito que o Alejo e o Castolo, né? Verdade. E o Abdu Pelé. Ah, esse aí é covardia comparar com alguém. Um dia a gente conta essa história, essa bobeira. Isso aí a gente deixa pros especiais de games, né? Sim, que logo vai ter, porque a Sorita Konami já simpatizou na internet as primeiras imagens do próximo Inning Eleven, mas a gente deixa isso para um próximo programa. Maravilha, Thiagão. A gente fala disso numa outra ocasião. Thiagão, começando com a J1 aqui, rapaz, eu faço questão de começar com esse jogo, porque simplesmente aconteceu. Finalmente o Marinos ganhou e ganhou bem do Rei Sol. Esse time amarelinho que é uma verdadeira pedra no sapato pro Marinos, né? Sempre surpreendendo, jogando lá no Nissan Stadium. Dessa vez o Marinos não tomou conhecimento, atropelou com gols do Nakazawa, do Manabu Saito e do Park Jong-soo. O Marinos bateu por 3-0. Finalmente, Thiagão. Lembrando que o Marinos é maior clientão, né? Freguesão do Rei Sol, rapaz. Pois é, e acredito que nenhum torcedor do Kashiwa Rei Sol pensaria que seria desse jeito esse jogo, né, cara? Com o Yokohama praticamente dominando o jogo inteiro, né, com o gol do Bomber no final do primeiro tempo, né, que abriu completamente passagem para um segundo tempo muito mais ofensivo do time do Marinos, e continuou dando certo, né, cara. Logo aos 52 o Sato fez o segundo gol, né, o jogo se desenrolou um pouco, o Kashiwa teve algumas tentativas ali, mas nenhuma surtiu efeito, né. Diga de passagem para o jogo muito ruim do Otsu, né, o jogador que por mais que tenha jogado pouquíssimo tempo, é sempre um jogador que entra no segundo tempo do Kashiwa Rei Sol quando não é titular e tem sempre aquela expectativa de fazer um bom jogo, né? Não foi dessa vez. O Diego também não teve um bom jogo, camisa 11 ali do Kashiwa Rei Sol brasileiro, e muito menos o Aquino, né? Que são outro jogador que sempre a torcida do Rei Sol espera um pouco mais. Já do lado do Yokohama eu tenho só que parabenizar, cara. Eu praticamente que encho muito o saco dos torcedores do Marinos e do time realmente pelo futebol feio, que veio esse já faz um bom tempo. Nesse jogo, jogou excelentemente bem, cara. Então, realmente, tá de parabéns. Eu queria que todo jogo do Marinos fosse desse jeito, cara. Mas, vamos ver, né? Vamos ver como é que é, né? Com o Marinos nunca dá pra saber. Não dá, cara, porque realmente é muito difícil esse 4-5-1 funcionar, né? Mas realmente quando funcionou bem. E o mais interessante é que os gols foram realmente das pontas, né? Tirando o gol do Nakazawa, foi o Sato que joga lá na ponta esquerda, né? E o Park, camisa 2, joga aqui pelo lado direito, né? Não, muito bem observado, Thiago. Agora, quero fazer uma observação aí nesse segundo jogo que a gente vai falar, que é a goleada do Sendai para cima do Albirex. Parece que o Sendai aí tá finalmente conseguindo respirar. Essa que já é a segunda vitória consecutiva da equipe amarelinha, né? Lembrando que a equipe está com 17 pontos e as partes de baixo na tabela estão a Vispa com 9, o Sagan com 10 e o Belmari com 11, né? Então, pelo jeito, a equipe conseguiu aí emplacar essa segunda vitória consecutiva, dando uma respirada na parte de baixo da tabela. Claro que está longe dos primeiros colocados, mas pelo menos está um pouco aliviado. E nesse jogo, o Vegalta simplesmente dominou, atropelou, não deu chance alguma para a equipe do Albirex, né? O Albirex foi completamente refém, principalmente na primeira etapa, né? Na primeira etapa o time já vencia por 2-0, né? No final do primeiro tempo o Kanabuco marcou, depois o nosso querido Nozawa marcando nos acréscimos, né? Mas a equipe do Vegal teve muito mais chance, poderia ter aberto até 4-5-0 no primeiro tempo. O nosso querido Watanabe, com uma boa assistência do Nozawa, marcou o terceiro. Depois, só na metade, pro final do segundo tempo, o Cortez, nosso querido Cortez, acabou diminuindo.
dando um pouquinho de vida, né? Mas em seguida, praticamente em seguida, o nosso Wilson marcou o quarto gol e o Léo Silva de pênalti descontou para o Albirex. O Albirex que mais uma vez está mal na competição, né, Thiagão? Ano passado escapou por pouco. Pelo jeito, essa temporada aí não será muito diferente. O Vegalta, por enquanto, pelo menos no primeiro turno, respira. Lembrando que faltam 3 rodadas, né? Estamos na 14ª aí. Algumas equipes têm 13 jogos, o Urawa tem 12, assim com o FC Tokyo, né? Mas a maioria dos clubes já estão com 14 jogos disputados, né? Então, já tá pro fim. A equipe do Vegalta Sendai dificilmente agora fica na parte de baixo da tabela, né? Pelo jeito conseguiu se livrar, pelo menos no primeiro turno. Pois é, Elias, e você frisou muito bem, cara. O Vegalta dominou o jogo inteiro, né? Já finalizou o primeiro tempo com dois gols já, né? O segundo tempo o Watanabe deu praticamente no meio da partida, né? O Cortez deu uma aliviada, talvez uma. Acredito que o time do Albirex não esperava sequer empatar o jogo já nos 76 minutos, né? Mas deu um certo ânimo pro time que logo foi morto, né? Com o gol do Wilson. E o gol do Acima de pênalti depois foi apenas para cumprir um pouco de tabela e dar números finais da partida. Uma coisa interessante que eu quero falar realmente sobre o time do Sendai, se não me engano foi você mesmo que falou que você não acreditava que o Sendai cairia esse ano, né? Eu acho que eu até falei, não sei se o Sendai vai vir tão bem assim, mas dá a entender que também não vai cair esse ano de novo, né? Que vem com um time estruturado para se manter na elite do futebol japonês. Ainda é um time com certas dificuldades, né? Acho que é um time muito duro, né, na questão de marcação, dando isso muito a ver pelos jogadores de uma idade um pouco elevada, mas está funcionando, né? Então, se está funcionando, não tem o que eu criticar. A única ressalva que eu tenho a fazer em cima do time do Sendai é que o único que realmente que sempre entra muito assim apagado e praticamente quase nunca termina muitos jogos é o Ramon, né? Infelizmente, né, é o único brasileiro aí que não cai muito nas graças do torcedor do Sendai, né, porque sempre está sendo substituído pelo Wilson, e o Wilson entra e faz gol, né. A questão mesmo do Wilson não jogar um jogo inteiro praticamente dá a entender que é uma questão mais física mesmo, de poupar um jogador que já tem uma certa idade. Pelo lado do Albirex Nerata, eu também não vou falar mal, né, porque praticamente são dois times muito pareados ali, né, o Sendai e o Albirex, e vem tendo um ano um pouquinho melhor que o ano passado, né, você vê que alguns momentos que o Albirex tem assim ali alguns respingos de um bom futebol, né? Esses 11 pontos mostram que o time ainda é muito defeituoso em vários aspectos, mas que ainda é um pouco superior àquele ano fatídico do ano passado que quase caiu, só não caiu por um milagre. O grande problema, acho que do Albirex é porque ele não tem ali tirando o Ibusuke, né? Que era para ser o matador dessa equipe, não vem fazendo bons jogos já faz algum tempinho, e está ficando sobrando sempre os brasileiros, o Léo Silva e o Cortez, que não são lá grandes craques de bola, então não dá para levar nas costas, né, o time do Albirex. Teria que ter pelo menos mais 2 ou 3 jogadores para auxiliar os jogadores brasileiros a melhorar o time do Albirex. Vamos ver como que funciona. O Albirex aí, eu nunca sei se vai cair, se não vai. Dá a entender que esse ano talvez não caia, mas eu tô achando muito estranho na tabela ter um time que é um pouco melhor que o Niigata abaixo da tabela, mas a gente vai falar um pouquinho de falar de cima um pouquinho mais pra frente. Maravilha, Tiagão. E quem parece que vai cair essa temporada é o famoso ioiôzão da J-League, que é o Avispinha, né? O Avispa Fukuoka. Tá difícil. Tá complicado. Ih, rapaz, a situação do Avispa tá complicada. Perdeu mais uma, foi goleado, humilhado e trucidado pelo Sanfrecce. Esquisito Shima, né? Que quando a gente pensa que vai perder ou empatar, acaba vencendo. Quando a gente pensa que vai ganhar, como por exemplo na rodada passada, quando perdeu em casa, né, Thiagão? Sim, pro Gambosca por 3x1, Perdeu, né? Pro Gambosca por 3x1. Pelo menos se redimiu um pouquinho. Bateu por 4x0 o Avispinha fora de casa. Pra variar, nosso querido Utaka marcando o primeiro golzinho com um bom passe de Shibasaki. O Miyayoshi anotou um double e o Shibasaki marcou mais um golzinho. 4x0 Hiroshima. Hiroshima que continua naquela campanha esquisita, né? Tá ali na 6ª colocação. Se não fosse pelos vacilos, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, rapaz. Poderia estar com uns 28, 29 pontos entre a 3ª e a 4ª colocação. Quem está na 4ª colocação no momento, o Omiya, né? Que vem surpreendendo aí na J-League. Não venceu na rodada, mas também não perdeu, né? Verdade. Né? Mas vamos falar agora do Hiroshima, que será, cara?
será que vai acontecer o que aconteceu ano passado? O time vai estar tímido ali no primeiro turno, depois no segundo vai surpreender. Apesar de que, tirando o nosso querido Taka, né, e que é o grande destaque dessa temporada pro Hiroshima, eu não vejo o time tão inspirado, tão motivado e tão forte como na temporada passada. Se bem que no primeiro turno o time estava exatamente assim, né? Meio tímido, meio que não quer nada. Chegou no segundo e ele por cima faturou o campeonato, né? Não sei. Pois é, Eli, sobre o que você está falando, pra gente dar um pouquinho de ênfase, né, ao nosso querido time aqui, do nosso amigo Fernando Namur, os pontos que perdeu, vamos citar só algumas percas de pontos, né? A derrota pro time do Gamba Osaka na última rodada, né? É até normal. É até normal, mas pelo jeito que perdeu, foi muito esquisito. A gente pode passar limpo rapidinho esse jogo. Se quiser falar agora? Na verdade, assim, se eu quiser, não vou ficar me alongando muito, mas praticamente o do Hiroshima entrou com um esquema de jogo muito maluco, né? Não que o esquema tático tenha mudado, mas assim, tentando fazer muitas jogadas pelo canto. E percebeu que isso não funcionava, né? Porque o Gamba joga com uma linha de 4-5-1 também. E ficou tentando esse mesmo esquema. O Yajima joga pelo lado, ou o Mikichi ali pelo outro canto. Aí quando funciona o Aoyama tentando lançar a bola pro Taka, sabe? Ficou tentando esse esquema tático o jogo inteiro. E o Gamba, não, obviamente, com um esquema muito mais fechado no meio campo atrás, obviamente que isso não funcionaria, a não ser que tivesse um erro o time do Gamba Osaka. Esse erro não aconteceu. E o time do Sanfrecce Hiroshima simplesmente não mudou o esquema, né? Levou o gol aos 23 minutos do Ademilson, se não me engano. Ficou o primeiro tempo inteiro batendo em cima daquele mesmo martelo. Aí no segundo tempo, quando tentou mudar o esquema tático, abriu o time um pouco demais e levou o gol do Kurata. Aí praticamente matou o jogo, né? Com 2-0 e um esquema tático um pouco bagunçado, né? É difícil a gente falar que o time do Sanfrecce Hiroshima jogou um jogo bagunçado, entendeu? E vendo os jogos que ele perdeu aqui, ó, teve a derrota pro Gamba, teve um empate pro Kashiwa em 0-0. Né, um empate que poderia ter sido uma vitória até após o Hiroshima, que teve muito mais chance de jogar, e teve uma derrota lá atrás pro Jubilee-Wata por 1-0. Né? Então, assim, contando só essas derrotas, né, perdeu pro Kashima por 4-1, né, que também é um resultado meio esquisito, né, porque o Sanfrecce Hiroshima praticamente não é um time que levava muitos gols no ano passado, né, e esse parece que esse ano vem, sabe, tentando alguns esquemas táticos não vem funcionando assim, sabe? Não desmerecendo a qualidade do time do Kashima, que vem muito melhor do que eu imaginava. Como sempre, né, o Kashima me surpreendeu de uma maneira positiva, mas 4-1, cara, sabe? É um placar muito elástico para um time como o Sanfrecce Hiroshima, que não é um time de tomar muitos gols, né? Então, você percebe que tá tendo um ano meio que irregular, né? A defesa que são praticamente mesmo ano passado, não vem tão bem, né, quanto da temporada passada, que deu o título pro time, né? Então é um pouco complicado. Agora, que sim, que o Hiroshima pode aparecer no segundo turno como um grande destaque e papar o título como fez no ano passado e como fez em anos anteriores, isso é muito possível porque tem time para isso, né? Agora a questão é, por que não tá funcionando? Será que tá acontecendo com o Hiroshima um pouco o que tá acontecendo com o Gamba, né? Aquela coisa que eu friso sempre. Mesmo esquema tático, um elenco já um pouco cansado, sem muitas modificações, sem ter um jogador que realmente desbanque uma certa jogada, né? Lembrando que esse ano, com a chegada do Taka, praticamente vai dando adeus, né, a alguns jogadores que tinham nome cativo da equipe, né? Então, como é que vai funcionar isso nos próximos anos? É um pouco complicado, assim, né? Porque o Sato, por exemplo, eu acredito que deve ser a última temporada dele. Não que o Peter e o Taka também vai fazer grandes temporadas, porque não é um jogador que tem uma certa idade. Mas com o Minagawa e o Taka, praticamente você mata a possibilidade do Sato jogar algumas partidas, né? Pela questão da idade. Exatamente, o próprio Asano também, que acredito que também que o Asano logo vai embora, também do Sanfrecce Hiroshima, também nem para um time mais ou menos B da Europa aí. Há umas conversas pela internet aí. Então, assim, é uma mudança inevitável pro time do Sanfrecce Hiroshima. Agora, que o time tá jogando menos bola que o ano passado, isso é inevitável. E ganhar de 4-0 do Fukuoka não quer dizer nada, tá? Porque era óbvio que ia ganhar 2 vezes do Fukuoka, isso era meio óbvio. Agora a questão é o seguinte, se continuar perdendo pontos em casa, principalmente, meu amigo, aí pode complicar muito mais. E eu tava vendo uma coisa curiosa que eu nunca tinha me tocado, rapaz. Os gêmeos Morisaki, eles já estão com 35 anos, cara. Pra mim, eles eram eterno piazinho, assim, sabe? Pois é, e realmente você vê que
que tem algumas posições ali do time do Hiroshima que já tem um certo desgaste da idade, né? A gente frisa muito no Sato, né? Que é o jogador, digamos que é um dos ícones maiores da equipe, mas é uma equipe formada por alguns jogadores já na casa dos 30, né, cara? O próprio Aoyama já tem 30 anos também. Já, né? Você pode ver, assim, a base do meio campo do Hiroshima é completamente veterana. Tem o Aoyama com 30, né? Tem o Mikichi com 36, tem o próprio Shibasaki que tem 31 já também, né? É verdade, o próprio Kazuyuki Morisaki que entra tem 35. praticamente no segundo tempo, tem 35. O Taka também não é novinho, tem 32. O nosso querido Sato tem 34. Na zaga tem o Chiba e o Mizumoto, a dupla de zaga que tem 30 anos de idade já. O próprio Shotani já tá beirando os 28. O Hayashi tem 33, né? Então é um time... A gente fica tirando sarro do Sendai, mas a equipe do Hiroshima é bem veterana, é bem velhinha também. Pois é, e lembrando que muitos desses jogadores estão jogando junto desde 2011, 2012, né, cara, né? Desde a série de 2014, então assim, é um time que geralmente já tá tendo uma rodagem, e uma hora, é aquilo que eu falo todos os times que a pessoa fala que até que eu fico repetindo a mesma coisa, mas a mudança chega uma hora que é inevitável em qualquer time de futebol, né, cara? E uma coisa que eu fico muito preocupado com o Hiroshima, uma coisa que às vezes eu até discuto um pouco com o Namura ali, conversando em off no Facebook e tal, é que a gente percebe que o time do Hiroshima não tem um investimento assim, né? Não é um time rico, né? Por mais que tenha um patrocinador forte, né? Que é a Nissan e tudo mais, você percebe que o Sanfrecce Hiroshima nunca foi um time que investiu muito, né? Então, e aí, quando começar a sair esses jogadores, será que a base vai substituir? Será que vai ter dinheiro para contratar um cara interessante? O Peter Utaka só veio porque o Shimizu caiu, né? Eu não acredito que se o Shimizu tivesse se mantido na J1, acredito que talvez ele não sairia, né? Então é complicado certa situação, fica dependendo de times que caem e tem um ou dois jogadores bons para trazer para ele, então, sabe, é um pouco complicado, né? E eu acho que o esquema tático do Sanfrecce ele já está muito previsível, né? Sim. Sempre a mesma coisa nos últimos anos, então os adversários eles estão conseguindo se precaver melhor contra a equipe. Ano passado não conseguiram, né? Mas esse ano já tá bem visível que o pessoal tá sacando. Eu vou te falar um pouco mais, beleza? Eu acho que isso não é um problema só do Sanfrecce, viu? Porque aí tem vários times que a gente fala isso. Eu acho que a padronização que tá seguindo o futebol japonês, que é esse padrão meio que europeu, ele dá a entender que esses 4-5-1, né, ou no caso do Fujifilm joga num 3-5-1-1-1, né, que é o Shibasaki Utaka, né, é um esquema que dá muito certo, mas é um esquema que tem meio que um dead time, assim, né, cara, até uma hora que não vai funcionar mais, né, e já que todo time joga meio que padrão, e só que é o seguinte, quando vários times jogam padrão, você tem que ter um jogador que desfoque aquilo, que consiga quebrar aquela padronização. Se o time começa a ficar um pouco velho ou não tem um jogador que tem uma individualidade muito legal, você vai ficar jogando no arroz e feijão sempre, né? E acredito que o que tá acontecendo com o Gamba e Sanfrecce e Hiroshima é meio que isso aí, né, cara? O arroz e feijão chega uma hora que não funciona mais, né? É verdade. Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Menina que requebra... Não sei o que da cabeça. E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga no meio e mete embaixo. E depois 9 meses vê o resultado. Exatamente. Que é a não ganhar o campeonato. Segura o Sanfrecce aí, né? Segura aí, é o Tchan. Sanfrecce no Havaí. É o Tchan e o Okinawa, né? Seria genial isso. Não, vamos dar ideia que talvez eles aprovem. Pois é. Bom, Thiagão, falando agora de coisa boa, de quem tá surpreendendo, quem tá jogando muito bem, desde o ano passado e por pouco acabou não chegando ali, teve uma troca de técnico muito tardia, né, temporada passada, o Kashima Antlers, que não tomou conhecimento do Vanforekofo, goleou por 4-0 com um show do Doi, com um show do Shibasaki, com um show do Kanazaki, né, esses jogadores que tiveram influência em 4, na verdade tiveram influência nos 4 gols, né, porque o Doi marcou um double com assistência do Shibasaki, depois o
Shibazaki marcou um golzinho com assistência do Kanazaki, o Kanazaki acabou fechando o placar, né? Lembrando que o Doi anotou 2 vezes. O primeiro gol saiu no primeiro tempo, né? Os outros gols saíram na etapa final. E o Kofu simplesmente não jogou, foi completamente refém, um time completamente passivo. Para vocês terem uma ideia, em toda a partida, a equipe do Kofu deu 4 chutes a gol e o Kashima deu 15, né? Então você vê aí uma baita diferença. E nesses aí, desses chutes a gol, na verdade, apenas 2 tiveram objetivo a meta, né? Então foi um time completamente passivo. A equipe do Kashima teve 61% de domínio de bola, né? 39% aí apenas do Kofu. E o Kashima vem embaladinho, vem em boa sequência. É um time que já não perde há um bom tempo, né? Se eu não me engano, na J-League são mais ou menos uns 6 jogos, rapaz. Se eu não me engano. Sem derrota? Sem perder, né? Faz tempo que eu não... Vou até dar uma olhadinha rapidinho aqui, mas faz um tempinho que o time do Kashima não perde. E você falou uma coisa interessante, né? Foi praticamente mais um jogo. Aconteceu muito nessa rodada da J-League. De você ter um time que predominou o jogo inteiro, né? 6 jogos. 6 jogos sem perder já, né? Então, uma invencibilidade digna de um certo respeito aí. 5 vitórias nesse porra, tá bom pra caramba, né? Quem viu o Toninho Cerezo quebrando a cabeça aí, né? Na temporada passada ou retrasada, se não me engano, você vê ano passado, né? Você vê um Kashima renovado. Por mais que, né, aquilo que a gente falou, é renovado porque tem 11 muito bom e 1 ou 2 para reserva, porque realmente tem posições que não pode faltar certos jogadores, né, o ataque funcionando agora com o Kanazaki e com o Doi, né, dá a entender ali que o Suzuki realmente perdeu a titularidade, né, graças aos deuses, né, porque não tinha como ter Suzuki como centroavante ou segundo atacante do time do Kashima de jeito nenhum. E o jogo foi praticamente os 3 melhores jogadores, fez os 3 gols, né? Talvez ali o Endo, ali, camisa 25, ou o Caio pudesse fazer mais um, mas 4-0 tá de bom tamanho. Agora tem uma ressalva, cara. Isso até para os torcedores do Kashima depois tirarem suas próprias conclusões. Eu achei só que o público tava um pouco reduzido nesse jogo, tá? Tá, é que eu não sei o que acontece, que geralmente a parte de baixo ali do estádio, atrás do gol, na reta, acaba preenchendo, né? Mas a parte superior, né? O segundo anel do estádio... Fica um buraco. Fica um buraco, sempre meio vazio, né? Nesse jogo teve menos de 15 mil, né? Exatamente. Teve menos que o time do Sendai. O jogo do Sendai tinha mais gente. E o detalhe é que o Kashima Soccer, né, tem capacidade para mais de 40 mil, quase 41 mil pessoas. Então... nem metade do estádio. Exato. Uma coisa é você não encher o estádio do Kofu, o estádio do Jubiluato, outra coisa você não encheu o estádio do Kashima antes. Você percebe a diferença, né? É o maior campeão japonês. Exato. O que tem mais títulos, maior torcida. Agora a torcida do Urawa conseguiu ultrapassar, né? Mas até então era maior, né, do Japão, né? E é interessante, é de você prestar atenção, né? Será que a torcida tá meio ainda um pouco... meio achando que vai dar uma de Ural, vai ser meio o cavalo paraguaio, ou talvez foi um negócio meio atípico, ou ficar esperto nisso nas próximas rodadas do Kashima para ver nessa questão de torcedores. Se você observar, a torcida do Kashima sempre foi meio assim, na verdade, nunca foi de lotar. São poucas as vezes que o estádio lotou. Assim. E é engraçado porque era pra lutar contra o Kofu, né? Porque é um time menor, a possibilidade de vitória era maior, né? Então é meio complicado, né? Tem jogo do Kashima que era um jogo muito mais complicado, né? Porque quando tava disputando com o Gamba em 2015, 2014 ali. E você percebia realmente que às vezes o estádio era muito lotado, porque vinha um time maior jogar também com um time grande, sabe? E é meio que ao contrário do que do Brasil, né? Às vezes quando um time vai jogar com um time muito pequeno, você lota o estádio, principalmente porque você sabe que a possibilidade de ganhar é muito maior, né? E no Japão meio que a galera dá mais assim, mais atenção para derbys e jogos muito importantes, né? Ou talvez seja da questão do tempo, frio mesmo, que o japonês não quis sair de casa. Vamos ver, tá um pouco cedo para tirar qualquer tipo de opinião precipitada. Se algum torcedor do Kashima quiser se dar sua opiniãozinha, a gente tá sempre aberto a novas informações. Pelo time do Kofu, um jogo, né? De se esquecer, mais um jogo ruim do Kofu, né? O ano passado teve alguns jogos muito ruins. O Cristiano não joga sozinho, precisa de mais jogadores. E a última coisa que eu vou falar sobre esse time do Kofu, Elias, é que eu tava dando uma olhadinha aqui no jogador nigeriano que o time tem, né? O camisa 11, o
Ogbo, acho que é Ogbo, né? Eu acho que não sei como pronuncia, que é um jogador que veio do futebol chinês, né? Jogou ali no Liaoming 2 temporadas, teve 27 jogos e 8 gols numa temporada, e na temporada 2014 teve 15 jogos e 8 gols. Não é um jogador que faz muitos gols, né? Veja aqui na preleção todos os times que ele vem jogando, teve passagem no futebol romeno, futebol belga, e assim, é um jogador que joga muitas partidas, mas não é um jogador que faz muito gols. Para um centroavante, é meio complicado isso. E infelizmente a equipe do Koufo é completamente dependente do Cristiano, né? Ele que tá salvando a temporada. Se o Cristiano não fosse tão excelente, tão bom jogador, o Koufo estaria ali na lanterna. Exato, concordo plenamente com isso. E pelo jeito, né, a tentativa de trazer um outro estrangeiro aí não vem dando muitos frutos até agora. Tem muito campeonato pela frente, mas o Koufo infelizmente tem que jogar o campeonato inteiro com a lanterna de atenção ligada, né? Porque realmente qualquer vacilo o time pode cair para uma 16ª, 17ª colocação, porque tem 12 pontos, né? 3 a mais ali do que o último colocado, que é o Fukuoka. Então, situação complicadíssima do 13º colocado para baixo na J-League, Elias. Realmente uma situação aí bem complicada, né? E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que aconteceu o óbvio, né? O Sagan empatou com o Ural em casa. Mas dessa vez aconteceu uma coisa um pouquinho diferente, né? Não foi 1-1, foi 0-0. Foi 0-0 com o show do Gandula. Nossa, aquele Gandula ali. Rapaz do céu. Aquela cara, só nego louco, só sangue frio. Do lado tira dos caras. Pra quem não viu esse vídeo, resumindo assim, era um escanteio do time do Urawa Reds. Isso foi até um bom tempo que colocou isso lá no grupo. E o Gandula foi lá, pegou a bola e jogou no chão assim, tipo, vem buscar a bola aí. Claro. Né? Mas o Gandula também só fez isso porque tava em casa, né? Exato. E atrás aí tudo aquele mar vermelho, né? Torcedor do Urawa Reds. Ele jogou a bola, saiu nas costas de boa, né? O jogador foi lá, dar uma reclamadinha e bateu o escanteio. Coisa que se fosse aqui no Brasil, ia jogador reserva batendo, cara, ia técnico. Pelo menos alguma coisa ia voar no estádio. Ia. Não, a gente já viu tanto rolo com o Gandula aqui no Brasil, inclusive Gandula sendo expulso de campo, né? E lá não virou nada, né? E realmente poderia ter sido expulso porque o cara tá atrasando o jogo de propósito, né, cara? A obrigação do cara é repor as bolas pro jogo ter uma quantidade maior, e fica da puta se joga a bola no chão e fala, vem buscar aí, mano, sei que você foda. Agora eu pergunto pra você, Thiago. Tudo bem que o Urawa tem 12 partidas, né? Se vencer, pode voltar à liderança, né? Se vencer essas 2 seguidas, pode voltar à liderança. Mas com esses 2 empates seguidos que o time teve, né? Nessas 2 últimas rodadas. Empates bobos ainda, hein? Empate com Albirex Niigata em 0-0 e Sagan Tosu por 0-0. Eu pergunto pra você, o Urawa tá perdendo força ou foram apenas sustos? Olha, cara, será que tá vasqueando o Urawa? Não... O Urawa tá urawando? Lembrando que o Urawa já urawou na ACL, né? Exatamente, todos urawaram na série, né? Mas o Urawa era o que eu mais sentia, assim. Sentia até mais do que o Gamba Osaka, porque realmente eu acreditava no Urawa na próxima fase da série, um pouco mais adiante. Mas, cara, eu não sei, porque tinha tudo pra funcionar, tinha tudo, né? Eu gosto muito desse triângulo da frente, que é o Lee, o Muto e o Kuroki. Finalmente eu vejo uma temporada que o Lee mostrando ser um jogador um pouco mais importante pro time do Ural. Finalmente o Petrovic percebeu que o Lee não joga de centroavante, não dá pra ele jogar de centroavante. E jogando ali como um segundo atacante, auxiliando o Muto e o Kuro, que é muito mais útil na equipe do Ural. Eu gosto muito desse esquema tático, né, que é esse 3-4-2-1, né, eu acho muito interessante. E acho que só não funciona por questão de detalhe, assim. Eu acho que o time do Ural tá um pouco afobado pra matar o jogo. Era 2 jogos que uma bola mataria. O Ural se afobou um pouco demais, teve muitas chances, principalmente com o Kuroki. Só que tem um detalhe, né? Não é um time que vem atacando muito, né? O time ele tá afobado para conseguir, mas ele não tá nem chutando a gol, né? Ele tá sempre prestando fazer um lançamento muito alto, fazer um 2 muito rápido e perde a bola, né? Então o time do Urawa tá se precipitando
acertando, mas não tá chutando a gol, né? Tanto nesse jogo foi mais ou menos 6 tentativas do Ural, sendo que apenas 2 teve realmente perigo de gol, né? O time tem mais posse de bola, bate mais escanteios, né? Cobra mais laterais, então tipo, é um time que tá sempre mais vivo no ataque do que o time adversário, mas digamos que na hora daquele último passe pro chute, o time do Ural tá se afobando um pouco mais e infelizmente perdeu aí 4 pontos fáceis fora de casa, né? Com 4 pontos não, né? Perdeu praticamente 4, né? Se for teve 2 empates, poderia fazer 6 pontos, fez 2. Porque realmente era para vencer o Brex e era para vencer o Tosso, mesmo jogando fora de casa. E outro que o Urawa também na série, mas esse deu até dó, né? Foi a equipe da UFC Tokyo. Na J-League, o time acabou vencendo por 1-0 o Gamba Osaka, né? No grande clássico da rodada, com um gol de Yoichi Maeda, mais pro finzinho do segundo tempo. Esse jogo que teve um público bom, né? 37 mil espectadores no clássico lá no Hiromoto Stadium. Parece que se redimiu da eliminação na CL, que a gente vai fazer um programinha especial dos japoneses na CL ainda, porque agora acabou, né? Todo mundo acabou eliminado e tal. Mais uma vez faremos um programa triste, né? Mas eu Ou não. Ou não. Ou não. Tá esperando vai ser mais disso, de comédia, né? Um sim, clima mais sim. humorístico. A dó mesmo vai ser pela parte do UFC Tokyo, que provavelmente não vai voltar a sair tão cedo, e pro time do Urawa Reds, que era um time que tinha um pouco mais pra frente. Nesse jogo aconteceu um negócio, cara, bizarro. Bizarro, assim, foi bizarro do nível... Cara, tudo bem, o estádio lotou pra ver o mestre, né, o mestre Fujimoto, né, e não conseguiu jogar mais uma vez. É o duelo de gladiadores, né, cara? Maeda e Fujimoto. Imagina, cara, essa dupla podia ser a dupla da Copa 2018, cara. Infelizmente não vai ser. E pior que eu já perdi jogo pra você, né? Com os dois em campo no Inês. Só não era a dupla de ataque, né? Mas tudo bem. Se não me engano, era Maeda e Rave, né? Uma bobeira assim, mas tudo bem. Mas o Fujimoto tava lá. Tô sempre, gênio. Maior que o Nakamura. E nessa partida, aos 60 e poucos minutos, o Patrick foi substituído. E o Hasekawa me coloca o Jungão como centroavante. Aí eu pensei, caralho, tá tudo errado, cara. Eu fiquei quieto pra você falar isso. Cara, eu falei, cara, como assim o Jungo? Tudo bem que chega uma hora que ele troca com a Ademilson ali, mas muitos momentos o Fujimoto ficou esperando como centroavante. Eu falei, cara, o que esse puto tá fazendo aí, cara? E é claro que o jogo não funcionou nada. O Fujimoto, eu acredito que o Fujimoto entrou pra fazer um fake ali com o centroavante, o Ademilson poder fazer o corta-luz e passar, mas obviamente que isso não funcionou. Né? Então o Fujimoto ele fez um cosplay de Kamamoto, então é tipo isso. Cos pobre de Kamamoto. Cara, eu digo mais, cara. Eu acho que ele tá fazendo um cosplay de Joe, sabe? Da Copa de 98 ali, entendeu? Fez direitinho. Vou te falar, cara, o Fujimoto é o Nanami que não deu certo. É o Gol Nakayama do século XXI, cara. Que dó. Aí tava lá de zoeiro, Deus. Eu não entendi. E quando eu vi isso aí jogando, eu falei, como assim, o Patrick tá entrando agora? Eu falei, não, agora eu parei pra assistir. Eu cruzei o braço e falei, agora eu quero ver isso aí. E cara, eu dei muitas risadas. Olha, se os seus jogos do Gamba Osaka que estão sofrendo esse ano, falo pra vocês que estão sofrendo à toa. Era óbvio que o time do Gamba ia cair muito de rendimento, era óbvio que o time precisa trocar o técnico, essa é a grande verdade. O Hasegawa não funciona mais como técnico do Gamba Osaka, é um grande nome, né? É um grande nome, tem uma grande equipe, mas o esquema tático que ele joga é isso. É isso, gente, é isso que tem pra hoje. Previsível, completamente previsível. Exatamente, previsível, tá? Que exatamente como tá acontecendo em alguns jogos com os de Hiroshima. Mas de um jeito muito pior, né? O Gamba, ele não vem funcionando, mas na cabeça do torcedor e na cabeça do próprio jogador, acho que a própria comissão técnica do Gamba Osaka, o Gamba pode ganhar o campeonato na hora que quiser. Então eu acredito que o Gamba, o problema do Gamba ter ganhado a Tríplice Coroa foi deu uma de Corinthians, sabe? Que nem fraseando o Neto, né? Pode vir Real Madrid contra o Corinthians que tá de boa.
Entendeu? E o Gamba também é assim, sabe? Ganhou tríplice coroa. Vamos jogar a série aqui. Não passou na série porque foi um problema técnico, não é porque a gente tá jogando mal pra caralho. Não, aconteceu um imprevisto ali, a gente levou um gol que não estava das nossas ideias táticas. Não ganhou um joguinho. Não ganhou um jogo e achava que ia passar na série em qualquer momento. Joga na J-League, ganha um aqui, perde um ali. Não, mas espera, em qualquer momento a gente vai despontar, vai ganhar 5 jogos direto e vai assumir a ponta. Né? Então, tipo, o problema do time do Gamba Osaka ganhar 3 campeonatos no mesmo ano é o seguinte: o time não tem maturidade pra vencer esses 3 títulos, porque venceu, sabe, colocou o seu chinelinho, a sua pantufa do Mickey e tá esperando cair o próximo título do céu. Então, o que eu digo pra vocês, torcedores do Gamba Osaka, vocês estão sofrendo à toa, vão sofrer o campeonato inteiro, esse time não vai ganhar o campeonato, esse time malemar vai conseguir chegar na série de novo se continuar jogando desse jeito. E o que vai acontecer, meus amigos? Enquanto não tiver uma reformulação do time, não vai mudar nada. E outra, não adianta vocês ficarem xingando o Jungo Fujimoto. Ele não bateu na porta do Gamba Osaka e falou assim, tem uma vaga pra mim aí? Eu quero vir jogar nesse time. Não, cara. Eles ligaram pro puto. Pegaram lá aqui. Deixa eu ver como esse cara jogou no Nagoya. Jogou nada. Vamos ver que esse cara jogou antes de jogar no Nagoya. Jogou nada. Então vamos contratar que ele é bom. Quem jogou no Marinos? O Marinos inteiro não joga nada. Mas acho que ele jogou menos ainda. Então vamos contratar esse cara aqui. Entendeu? Tipo, então, meu amigo, não tem que ficar bravo com o Jungo Fujimoto. Ele não pediu pra jogar no Gamba Osaka. Foram chamar o cara. E o cara não era trouxa de falar não. E isso acontece com qualquer jogador do mundo inteiro. Então, o problema do Gamba não é um jogador ou outro, é o esquema tático. Enquanto não funcionar isso, não vai mudar o time, né? Méritos do FC Tokyo, que tem que ganhar jogo, que tem que fazer pontos, porque é um outro time que também acredito que não vai voltar na série tão cedo. Mas, por outro lado, o Maeda vem fazendo bons jogos há um bom tempo e vem mostrando que finalmente tá funcionando nesse esquema tático do FC Tokyo, né? Foi uma contratação, ele que veio ano passado, já deu certo ano passado, vem dando continuidade com ótimos trabalhos, né? Essa temporada também. É um cara que caiu como uma luva na equipe do UFC Tokyo. Pois é, cara, ele teve mais um plus que o Tokunaga não fez nenhuma cagada, então pra mim tá de bom tamanho esse 1x0 do UFC Tokyo. Tá ótimo. Com a vitória, o Tokyo se distanciou aí de vez da zona do rebaixamento. Lembrando que o Tokyo é uma das equipes que tem só 12 jogos também, tem muita lenha pra queimar, então tá livre de acabar se fudendo nesse primeiro turno. Exato, e tem outra observação, né? O Akimoto como goleiro demonstra que realmente, por mais que a gente goste muito do Gonda, não vem fazendo falta nenhuma, né? Não faz falta. É uma Até pena. porque o Gonda falhou muito temporada passada. Sim, né? sim. Então, obviamente, se ficasse... Ele foi até esperto de ir embora, porque se ficasse, ele teria que amargar um banco, né? Que seria muito ruim pra ele, né? Mas o Akimoto, por mais que não seja um grande goleiro, tá fazendo ali uma boa temporada e tá ok. Beleza. Quem foi traído essa rodada foi o esquilinho traiçoeiro. Logo o esquilinho traiçoeiro. O feitiço foi contra o feiticeiro, né? Exato. O Omiya chegou a abrir 2x0 com o Oku e com o Esaka, né? Que não é a fase do King of Fighters 96, é só sobrenome. E nem a musiquinha do Kyo? Eu acho que quando ele faz gol deve tocar essa música. Exatamente, mas o Mil jogou errado, cara. Não é pra ele fazer os 2 gols, é pra deixar o Kobe fazer, pra depois ele fazer os 2 gols. Jogou errado. É verdade, faz sentido que o Kobe é o rei de levar virada. Exato. Depois o Kobe diminuiu com o Kobayashi, não é brincadeira, com o Kobayashi, né? Puta bosta. Leandro, olha só, levou gol em 78 aos 40 minutos do segundo tempo, praticamente. Levou o empate do Leandro com assistência do Hayuma Tanaka, eterno Hayuma Tanaka, esse aí não envelhece nunca. Véio. Exatamente. 2x2, o Omiya que acabou vacilando, né? Mesmo assim continua na quarta colocação. Se o Omiya tivesse vencido esse jogo, ia pra 27, ficaria até na frente do próprio Urawa, né? Exatamente, e tinha tudo pra vencer, era um jogo que dá pro time do Omiya vencer. O time do Viseu Kobe jogou muito bem, né? É um time que oscila bastante em alguns jogos, que está analisado aí da fotinha. O Fujimoto tem um cabelo de Playmobil genial. E o jogo começou foi um jogo interessante, né? Um jogo que eu acompanhei e uma certa parte ali. E desde que o jogo é um jogo muito corrido, né? Tecnicamente não foi um grande espetáculo, mas de questão de raça e velocidade foi um jogo muito interessante. Admito que esse jogador, o Esaka, é um jogador que eu não tenho muito conhecimento, mas teve uma boa partida, depois foi substituído ali pelo Piquenique, né? Que a gente fez a piadinha lá, aos 37.
E só que o time do Kobe, ele continuou forçando, mesmo perdendo 2-0, o time não se entregou, sabia que uma hora ia sair o primeiro gol de qualquer maneira, que teve boas chances no primeiro tempo, e teve, né, o seu gol 37, e aí foi uma furada completamente do time do Mil, que era só fechar, né, cara. O problema do Mil, que eu acho, é que ele mexeu tarde demais, né, cara? Foi trocar o último aos 88 depois que levou o último gol, né? Eu acho que depois de ter levado o primeiro gol, tinha que fazer as modificações, mudar o esquema tático, fechava um pouco mais o time, né? Joga no 4-4-2 bonitinho, né? Atrasava um pouco ali o camisa 5 ali, o Nomata e o Kanazawa ali pra auxiliar na defesa e não levaria o segundo gol, né? Teoricamente. E isso não aconteceu, o time continuou jogando pra frente, talvez esperando que fosse fazer o terceiro gol pra matar literalmente o jogo, e acabou levando, né, o gol por méritos do Kobe e por infelicidade pro time do Omiwa. Mas foi um bom jogo, pra mim acho que foi um dos jogos mais parelhos ali dessa rodada, que teve muitas goleadas, muitos jogos onde um time só jogou. Bom, maravilha, Tiagão. O próximo jogo falaremos de um time que a gente previu que isso ia acontecer. Tava até bom demais para ser verdade. Sim. Já são 4 jogos aí sem vencer. Desses 4 jogos, 1 empate em 3 derrotas. Sim, senhoras e senhores, falamos do nosso querido Nagoya Grampus, que tirou a sequência negativa de 2 partidas seguidas com derrota do Belmare, né? A equipe do Belmare abriu o placar com Hanato. O Chong chegou a empatar, mas o Kikuchi foi lá no finalzinho da partida, que esse é outro Kikuchi, né? Não é aquele Naoya Kikuchi que se envolveu num caso extremo de pedofilia. Ah, verdade, né? Verdade. Eu até chegava que era o mesmo cara, mas não é não, né? Não, aquele é do Sagan. Foi um caso complicado mesmo. Uhum. E o Nagoya, que começou enganando, né? Enganou todo mundo no começo do campeonato, marcando pontinhos, vencendo o Júbilo fora de casa e tal. Agora parece que caiu na realidade, né? Já é o 13º do campeonato, já são 4 jogos sem vitória e tá pertinho ali da parte de baixo da tabela. Esse Nagoya, que também é um time previsível, já faz uns 5, 6 anos que vem jogando do mesmo jeito, da mesma forma, e parece que o povo não acorda pra isso lá no Japão, né? Pois é, depois do título de 2012, se não me engano, do Nagoya ali com o Keiji Tamari e tudo mais, o time meio que, né, não sei se foi 2010, 2010. Acho que foi 2010. 2010. Depois foi os últimos anos ali que o time do Nagoya jogou em alto nível, depois o time se reestruturou, modificou, os jogadores foram embora e praticamente o time caiu e nunca mais conseguiu se reerguer entre os grandes, né? Vou te falar, cara, de coração, que é um time do Nagoya, que é um time que eu gosto muito, cara, acho muito interessante. Nunca foi uma potência do futebol japonês, mas é um time que tá desde o começo, né? É um time que tem uma torcida que tem um certo carisma muito legal e bateu de frente com o time do Shonan Bellmare, que também tá numa draga do caramba. Foi o time que eu falei que não merecia estar na 16ª colocação, abaixo de Albirex, de Kofu. Mas perdeu muitas peças, né? Exatamente, perdeu muitas peças, era um ano muito mais complicado. A gente até falou que o time do Shonan já não tem muito investimento, vendeu o que tinha e contratou mal pra cacete, né? Então vai ser um ano muito complicado. Do lado do Nagoya Grampus, a gente até falou do Simovic, que jogou muito bem, né? Que deu certo ali o sueco, já que o que veio junto com ele é uma carniça que não tá sendo nem racionado pros jogos. Mas não joga sozinho, precisa também de um auxílio, que é um jogador muito lento, né, muito faltoso também, ele muito trapalhão, tromba em todo mundo, né, é meio maluco, mas é um jogador que tem uma certa raça, camisa 9, mas não funcionou. O time do Shonan foi lá e abriu o jogo rapidamente, manteve um meio campo coeso, né, também não dando muita chance pro time do Nagoya, que também não tinha muito que criar, né, como você mesmo falou, é um time previsível, né? Principalmente que tem um jogador muito alto agora, então, meu amigo, que vai chover de bola na área é uma coisa inacreditável. E quando isso não funciona, metade, né, das armas do Nagoya Grampus simplesmente são anuladas, né? Foi um jogo ok, né, meio morto em alguns certos momentos, porque teve hora que o time do Nagoya não demonstrava qualquer possibilidade técnica de fazer uma reação, né? Mesmo que tenha se feito um empate no segundo tempo, era óbvio que o time do Shonan ia conseguir o segundo gol, porque a defesa do time do Nagoya era um pouco também previsível, alguns certos erros, principalmente nas bolas nas costas. Inacreditável que o time do Nagoya não consegue fazer uma linha burra para fazer ali um impedimento, ou pelo menos para evitar que a bola chegue tão fácil no centroavante do time do Shonan Bellmare.
Do demais, quero acreditar que o time do Nagoya não vai cair esse ano, mas também é meio que um negócio meio que inevitável. A grande questão é, será que o Shonan consegue se segurar na J1 esse ano, Elias? Olha, complicado, vai depender muito ali da Cristiano dependência, né, do Kofu. O Avispa já é uma carta fora do baralho, eu acho que vai ter que fazer muito milagre. Não, exatamente, o Avispa é uma possibilidade real de cair. Agora essa questão, os outros que caírem, né, vai doer de qualquer jeito, né, cara, porque ou pode cair Toso, ou pode cair Shonan, ou pode cair o Birex, ou pode cair o Kofu, ou pode cair o próprio Nagoya, né, sabe? É uma realidade complicada, vai doer de qualquer jeito esse rebaixamento esse ano, né? Sendai ali é o único que se sobressai, pelo menos nesse turno, né? Mas exato. Como é um time veterano, pode ser que o time sinta, né, no segundo turno ali. Como aconteceu no passado, né? Exatamente, já aconteceu no passado, eu ia falar disso agora. Se não pontuar bem aí no primeiro turno, pode ser que caia, cara. É bem complicado. Muito. O Omiya já impressionou, né? Acredito que é um time que não cai mais, pela boa campanha que vem fazendo no primeiro turno, né? O Júbilo também não, né? Tá bem na tabela até agora, né? Complicado. Por enquanto, Nagoya, Kofu, Albirex, Belmari, Tosso, Fukuoka e Sendai, que são aí os times que realmente vão brigar para não cair, né? Exato. Só o Avispa mesmo que tá um pouco no degrau abaixo. Tiagão, quer falar mais alguma coisa? Vamos fechar aqui com a última partida. Bora fechar. A última partida, e não menos importante, né, foi o clássico da rodada. Quem está muito bem obrigado no campeonato é o nosso querido Kawasaki Frontale, né? Manteve a liderança, tá um pontinho à frente do Kashima, venceu em casa, venceu bonito. Dessa vez o Okubo não marcou e acabou marcando. Foi contra, Nosso Kentaro Ii acabou marcando um golzinho contra. É um time que sabe valer o mando de campo, né? Um time super forte quando joga em casa. É um time que já está há um bom tempo invicto, né? São, se não me engano, 8 jogos, de 7 a 8 jogos, né? Invicto, ou até mais, rapaz. Se não me engano, é bem grande aí a sequência invicta do nosso querido Frontale, Thiagão. Vou até dar uma contadinha rápida aqui, pro ouvinte ficar sabendo. São 8 partidas. 1, 2, 3, 4, 5... São 8 partidas. 8 jogos, cara. Na última derrota foi pro time do Ural Reds, lá no mês 4, lá por 1-0, né? Que foi pra esse mês, se não me engano, foi a primeira rodada do campeonato, né? Se não me engano. Ou não, acho que... Não lembro, acho que foi a primeira rodada do campeonato. Ural contra o Kashiwa Reysol. Kashiwa Reysol não, contra o Kawasaki Frontale. Foi a primeira rodada do campeonato? Agora não lembro mais. Foi no dia 24 de abril. Então acho que não foi... Não era a primeira rodada. Era a oitava rodada. Há bastante tempo já, né, cara? A gente tá aí na semana 13, né? Semana 14 pra 15 agora. Um mês e meio já invicto. Pô, tá ok, né, cara? E só corrigindo, assim, não consigo corrigir, porque realmente foi um lance muito complicado ali. Não foi o Ii que fez o gol contra, foi o Ogawa. Foi o Ogawa? Foi o Ogawa. O Ii tava na jogada ali, mas no gol contra quem foi marcado pro Ogawa. Lateral. Tá. O Júbilo fez um bom jogo, né? O time do Caixa tá tô com o Caixa a reação na cabeça. O time do Frontale não fez um jogo assim muito especial, né? Manteve a pressão do time, né? Tanto que forçou alguns cartões amarelos pro time do Júbilo Ata. Teve uma modificação meio que muito antecipada, né? O Otsuka teve que sair aos 38 minutos. Né, talvez ali por lesão, entrou o Moriwa, e o time continuou naquela pressão. O Moriwa é um jogador que está muito adequado a jogar, joga umas partidas como um dos 11 principais que começa o jogo. Não teve uma modificação tática muito grande pela essa substituição, e o time começou a pressionar. O Kobayashi teve algumas chances, o Okubo teve algumas chances, o próprio Botroid pelo lado do Júbilo também teve uma chance ou outra, mas assim, finalizando muito mal. Que o Botroid, pra mim, ele tem umas qualidades técnicas muito legais em dominar a bola, tal, mas como ele finaliza mal, cara, é inacreditável como bate mal na bola esse jogador inglês que tá longe da seleção. Mas graças a Deus. Sim, mas o Júbilo Ata, ele fez o que dá pra fazer, né? Tentou atacar, bateu numa defesa muito bem postada ali pelo Eduardo e o Taniguchi,
né? Então, deu mais ou menos a lógica. Só que a lógica não seria um gol contra, seria pelo menos um gol do Kubo ou um gol do Kobayashi, né? Não aconteceu. O ataque do Frontale dá dessas de vez em quando, de dar uns apagão, de repente o Kubo faz 3 numa partida e fica 2, 3 partidas sem fazer um gol, né? Isso é um pouco complicado, mas até plausível pela questão do Okubo. Mas se o time do Frontale quer ser campeão, e graças a Deus, se Deus quiser, vai ser campeão, o Kobayashi e os demais têm que... Tá na hora, né? Tá na hora. Eu tô torcendo muito, tô torcendo ferrenhamente esse ano pro tio Kazakh Frontale conseguir esse título. Olha, a gente fala do Urawa, mas o Frontale sim que sabe pipocar, sim, né? Esse Pelo amor de Deus. É igual o Grêmio. É o Grêmio Nossa, mesmo. Não ganha nada há anos, né? Só fica no quase. Só no quase, só. E por favor, vamos lá, Frontale, faz essa forcinha aí pra passar de fase, porque... Passar de fase não, pra continuar entre os primeiros, pra chegar na próxima fase com possibilidade de ir pros playoffs finais, porque ou é esse ano ou nunca. E do Jubiluata, acredito que como o time é bem meio de tabela mesmo, acredito que talvez Nabisco, Copa do Imperador seja o caminho mais próximo para um título pro Júbilo. Mas infelizmente acredito que o time do Júbilo também precisa de pelo menos mais uns 2 aninhos ali, guardar uma graninha, para Yamaha começar a investir um pouco mais no time, quem sabe ter um bom investimento pro Júbilo voltar a ser aquele grande. Mas só de estar na J1 já tá da hora pra caramba. Já. Tá bom. Thiagão, galera, a tabela ficou a seguinte: após 14 rodadas, o Frontale é o líder com 31 pontinhos, tem 14 jogos. Kashima Antlers na segunda colocação com 14 jogos também tem 30. Urawa Reds em terceiro com 12 jogos, tem 27, fechando ali na quarta colocação com 14 também o Omiya com 25. Parte de baixo da tabela, 15º Albirex com 14 jogos com 11 pontinhos, mesma pontuação do Belmari também com 14 jogos. Na 17ª Sagantoso com 13 jogos tem 10 pontinhos, e na lanterninha com 13 partidas também o Avispa Fukuoka com apenas 9 pontinhos. A artilharia ficou a seguinte: Peter Utaka, o nigeriano voador do Sanfrecce Hiroshima, tem 11 gols, 2 de pênalti. Yoshito Okubo do Frontale, sempre ele, né, disputando artilharia, né, tem 9 gols com 2 de pênalti. Shimovic do Nagoya Grampus, o único que está salvando essa temporada praticamente, tem 8 gols e 1 marcado de pênalti. E fechando a artilharia na quarta colocação, Mukanazaki com 7 gols sem nenhum gol marcado de pênalti. Limpo nessa temporada. Thiagão, mais alguma coisinha que você queira falar aí? Ou bora pra J2 com o resultado mais impressionante da rodada? Você tá animado para falar sobre esse jogo, né? Só pra gente não perder o fio da meada aqui sobre os resultados da rodada. A gente falou da rodada 14, foi da rodada 13, pra gente só passar os resultados pra não passar em branco. O time do Frontale empatou com o Negata em 0x0. O time do Kashima bateu o time do Nagoya Grampus por 3x2. O Veogata Sendai ganhou do Shonan Bellmare por 1x0. O Gamba ganhou do Hiroshima por 3x1, como a gente já falou anteriormente. O time do Marinos ganhou do Kobe de 1x0. O time do Kashiwa Reysol venceu o Avispa Fukuoka por 3x2. O time do Omiya ganhou de 1x0 do Tosso, um milagre, né? Que ganhou de 1x0 em casa do Koto, tudo bem. E o Júbilo Iwata ganhou do Kofu por 3x1. Bora pra J2, Elias. Não adiantou nada que empatou em casa. Pois é, né? Mas enfim, começando na J2 com o resultado mais impressionante, que galera, finalmente, pelo jeito, o Shimizu começou a convencer, a não ser que seja uma baita de uma enganada, né? O Shimizu simplesmente destruiu os Aspaku Satsuguma pelo placar de 8x0, com show do Genki Omae, com show do Murata, com show do Chontse, que marcaram 2 gols cada um na partida. Shirasaki e também o Kaneko terminaram de marcar os golzinhos. Olha só o Shimizu, hein, cara? Falando aqui os outros resultados da rodada, daí a gente comenta tudo. Kamatamare Sanuki e o Mito ficaram no 1x1. O Tokushima bateu o Giravans por 1x0, com o Sadoli Sapporo mais líder do que nunca, né? Numa excelente sequência de jogos. Bateu o Renofa Yamaguchi, o Canoinhas da Massa. Segunda seguida, hein? De 3x1. Rapaz, parece que o nosso Renofa aí tá perdendo forças. Lembrando que a equipe do Consadole Sapporo está a 1, 2, 3, 4, 5, 8 jogos de invencibilidade. Desses 8 jogos, 7 vitórias, né? Então aí
São resultados muito expressivos. O Kyoto Sanga bateu o Yokohama FC pelo placar de 1-0. O Gifu perdeu em casa para o Monteria Yamagata por 1-0. Nagasaki e Jeff United ficaram 1-1. Cereço Osaka venceu o Fadiano Okayama 2-1 para alegria do nosso Thiagão. Roaço Kumamoto perdeu para o Matidas Elvia pelo placar de 2-0. Lembrando que a equipe voltou a jogar em casa, né? Depois de um bom tempo aí. Lembrando que o Roaço Kumamoto é o único time que tem apenas 10 partidas na competição. Ele é compreensível que esteja perdendo pela falta de ritmo de jogo, enfim, acabou sendo derrotado, entre aspas, em casa, né? Porque jogou em Chiba, se eu não me engano. Exatamente. Se eu não me engano, o time tá jogando em Chiba. A sede tá ficando por lá mesmo. O Tsuegen Kanazawa perdeu pro Matsumoto Yamaga por 0-0 e o Ehime e Tokyo Verde Tóquio, né? Acabaram ficando ali no 0-0. Lembrando que o Roaço Kumamoto jogou em Kobe. Em Kobe. Aqui, informação aqui, a equipe jogou em Kobe, o que é uma baita coincidência, né? Porque foi em Kobe que aconteceu a maior tragédia aí do século XX para o Japão, né? O maior terremoto do Japão no século XX. E a equipe que está fugindo do terremoto, né? Reconstruindo ali, foi jogar logo em Kobe, né? Olha só. Pois é, né? E também isso até um dado interessante, porque o terremoto, muitos diziam que Kobe nunca mais seria a mesma, né? E realmente se reestruturou, né, a província ali, se modificou, consertaram praticamente quase tudo, né, muita coisa por causa do terremoto ainda não está 100%, mas mais uma vez o Japão mostrando forças aí e reconstruindo tudo aquilo que infelizmente os terremotos distraem, né, até quando aconteceu em Sendai 2011, né, e tudo mais ali. Então realmente é uma coisa que vive, né, é um problema até que diário do japonês, infelizmente, essa questão de terremoto, mas se Deus quiser, mais uma vez o povo japonês vai conseguir superar essas dificuldades. Quem não consegue superar nunca, mesmo o Verde Tóquio, que pelo jeito tá ferrado mais uma vez. A gente só se alegrou aqui lá, mas é sempre assim, né? Não, olha, é complicada aí a situação do nosso Verde Tóquio. Quem está ladeira abaixo também é o nosso querido Renofa Yamaguchi, né? E também a coisa tá ficando complicada. E quem se deu bem mais uma vez é o Sapporo, que, olha, o Sapporo tá impressionando, rapaz, porque o Sapporo tem um time bom, mas é aquele time bom com jogadores modestos, né? Não tem nenhuma super estrela. Claro que tem os veteranos, né, Thiagão? Tem o Inamoto, tem o Ono, mas são jogadores já muito veteranos, né? Ambos com 36 anos, mas é um time bem modesto, assim. É um time que joga no coletivo mesmo. É assim, que vem dando resultado, né? E a gente espera que passe, né? Que suba finalmente, né? Então fica a nossa sempre nossa torcida. Talvez se subir, talvez eu acredito que seja aí até as últimas temporadas, ou a última do Inamoto, do Ono, já que praticamente nem conseguem jogar todas as partidas por questão de principalmente o Ono, né, cara? Um jogador que já faz um bom tempo, já que vem sofrendo com desgaste, lesão e algumas dificuldades, né? Então, tanto que nesse ano, né? Exato, tanto que nesse ano só jogou 5 partidas do Shinji Ono, né? Então, é um pouco complicado, né? Bom, Thiagão, falo aqui da classificação agora, ou você quer dizer mais alguma coisinha rapidinho? Bem, Elias, lembrando só no torcedor, que às vezes o pessoal fica meio perdido porque a gente fala de 2 em 2 rodadas da J2, né? A gente não faz... a gente fala de 2 em 2 da J1 e obviamente pela J2 também, né? Então a gente sempre dá o último resultado. Então pra galera que tá um pouco perdida aí, que às vezes fala, pô, mas o time do Renovo tava ganhando, agora tá perdendo. Então é sempre que a gente faz em 2 em 2. Então a rodada passada... É bom a galerinha... Comi bola, esqueci de falar. E é sempre bom a galerinha também ficar sempre de olho nos sites de resultados, né? No próprio blog do Thiago Bom Tempo, falar alguma coisa, a gente acaba linkando a seção japonesa. E também tem os sites de resultados que mostram jogos para quem quer acompanhar a J2 mesmo, porque infelizmente não dá pra gente fazer toda semana os programas, então a gente faz de 2 em 2, né? Então por isso que às vezes o Renova tá muito bem no último programa, e nesse a gente tá falando que infelizmente já perdeu 2 já, né? Então tem esse pequeno detalhe, né? Outra coisa que eu tava dando uma olhadinha rapidamente aqui, tô dando uma olhadinha aqui nos brasileiros que jogam esse ano no time genial, né, palhaçada do Cereços, que está na 4ª colocação, e eu tô vendo umas coisas interessantes aqui, né, dos 3 brasileiros que hoje jogam pelo time do Cereços, 2 já jogavam na Ásia, né,
que é no caso do Ricardo Santos, que veio do Benjin, né, time chinês. Foi um jogador interessante, fez 26 jogos e 11 gols, teve um cartão vermelho, então isso é de ficar com um pouco de olho. E o Bruno Meneghel ali, que também veio de um time da China, né, do Dalian, não sei como que faz a pronúncia, depois o... Dalian XD? Isso, essa mesmo. E ele também fez 26 jogos, fez 12 gols, né, interessante. E o Souza, que vem atuando como titular em alguns jogos, é o jogador que na Série B, e o ano passado jogou na Série B pelo Bahia e jogou em 2014 pelo Santos. Até então no Cerezo tem 15 jogos e 3 gols, então tá bem servido de brasileiros que tem uma certa rodagem e dois que jogam já no futebol asiático, que estão um pouco mais familiarizados com o time de futebol. E vamos ver qual é o time do Cerezo, que ganhou do Okayama, mas começou perdendo por um gol bobo ali, do Toyokawa ali, depois conseguiu reverter porque tinha realmente mais equipe, né? Mas ainda na questão, ainda jogando muito pelo coletivo Cerezo, muito sofrido alguns jogos. Vamos ver qual é do Cerezo nas próximas rodadas. Por enquanto, nada pra falar. É o único que vem decepcionando é o Maruoka, né? Que Sim. voltou aí do Borussia, mas não tem jogado direito, né? Exatamente. E tanto que as chances que eles começaram a jogar como titular foi ter substituído, né? E é esquisito porque, por mais que ele não tinha muita possibilidade de jogar no Borussia Dortmund, era teoricamente um celeiro onde ele deveria voltar com uma bagagem técnica muito melhor, né? E realmente parece que infelizmente não é isso que aconteceu. Veremos aí, tem muito tempo pro nosso Maruoka conseguir se consagrar. Lembrando que... Quem tem Muniz tem tudo. Tem. É a vida, né? O Munil é o deus sagrado do futebol, então... Exatamente. Eles estão ali abençoados pelo deus Muniwa e pelo moleque travesso, né? O malandrão, o Romário japonês, o nosso querido Kakitani. Eles estão bem servidos ali. Estão bem servidos. Da malandragem na fé, né? Exatamente. E vão ficar na fé na malandragem uns 10 anos na J2 quando desse jogo. Também acho. Bom, Thiagão, falando aqui a classificação, vou falar pra galera aqui rapidinho. O líder absoluto é o Consadole Sapporo com 32 pontinhos. Na segunda colocação temos o Matidas Elvio com 28. Lembrando que essas duas equipes, elas conseguem um acesso direto à primeira divisão. Não precisa disputar playoff. Já Cerezo Osaka em terceiro com 28. Matsumoto Yamaga em quarto com 26. Mesma pontuação do Kyoto em quinto. E o Fadiano Okayama em sexto com 25, né? São as equipes que estariam lutando pelo playoff. Lembrando que apenas uma equipe dessas aí acaba subindo para a primeira divisão no final, né? Na parte de baixo da tabela temos o Giravanski Takyushu em 21º, que é o time que estaria na disputa do playoff com o segundo colocado da J3, né? E na última colocação, o Tsueigen Kanazawa, que fez uma boa campanha no primeiro turno, o ano passado, despencou no segundo turno no ano passado e pelo jeito continua despencando essa temporada. Pelo jeito não vai ter salvação. É um lanterninha com 10 pontos. Se bem que o Gifu, temporada passada, ficou praticamente o campeonato inteiro na lanterna, conseguiu escapar, né? Então, quem sabe o nosso querido Tsueigen consiga uma proeza dessa. Agora, quanto à artilharia, o grande artilheiro da competição, o Omae, do Shimizu, né? Óbvio que ele ia jogar bem a segunda divisão, era um cara que... Um dos poucos que se salvavam nos times da temporada passada. Tem nível de seleção japonesa, tem nível de J1, tá deitando e rolando essa temporada nos times, né? 11 gols, nenhum marcado de pênalti. O Tokura do Consadole Sapporo tem 7 gols anotados na segunda colocação e 1 de pênalti. O Nakashima do Matidas Elvia tem 6 gols anotados e 1 de pênalti. E o Oshitani do Fadiano Okayama tem 6 gols também e 1 anotado de pênalti. Thiagão, J3 agora? Bora lá, última observação. Opa. O Kumamoto, que tem só 10 jogos, tá na 18ª colocação. Então essa galera tá bem mal de ponto, porque é um time que tem 5 jogos a menos tá na 18ª colocação e tem gente com menos ponto que o Hamilton. Então, cara, vai ser um ano duro pro time da J2, vai ser muito duro. Ai, rapaz, e o detalhe é que o Kumamoto, ele já tá um bom tempo sem vencer também, né? Precisa vencer, precisa pegar esses 5 jogos aí, pelo menos 2 vitórias e pelo menos uns 2 empates para fazer uns pontos para subir, né? Porque senão, meu amigo, não vai adiantar lá ter essa gordura para queimar e chegar lá e acabar perdendo todos os jogos também.
São 5 jogos aí sem vencer, tá perdendo a trotada o cavalinho. Exato, mas eu tô fervoroso na ideia que vai conseguir vitória e não vai cair esse ano. É merecido, né? Merecido. Pela superação, pelo que vem passando, principalmente a cidade. Com certeza. Enfim, Thiagão, rodada da J3, 11ª rodada, onde tivemos... Podia acabar, né? Podia acabar logo. Oi? Podia acabar logo a J3, né? Meu Deus. Começando bem, né? Falando que o Totig bateu o Cereçoas com a Sub-23 por 1-0. O Yokohama, nosso querido Yokohama Sports, perdeu pro Fukushima United em casa por 2-0. Que pena. Yokohama decente perdeu. Porra. Que pena, né? Nenhum Yokohama tá agradando essa temporada, né? Sagamihara bateu Gainari Totori por 1-0. O parceiro Nagano conseguiu perder em casa pro Sub-23 do Tóquio por 1-0, pra tristeza do meu irmão Thiagão, né? Parabéns. Né? Parabéns mesmo. Né? Parabéns. A Tartaruguinha Oita Trinita bateu fora de casa o Fujieda por 2-0. O Kagoshima bateu o Gamba Osaka Sub-23 em casa por 3-1. Grula, Morioka e Kataler Toyama ficaram no 1-1. E o Ryukyu empatou com Bobbits! Aqui tá pelo placar de 1-1. A classificação ficou o seguinte, galera. Sagamihara é o líder com 10 rodadas com 21 pontos. Tá aí numa ótima sequência, né? Já tá invicto há um bom tempo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos de invencibilidade. Nesses 8 jogos tem 7 vitórias, né? É um número aí bem grande. E lembrando que o primeiro colocado da J3 pega a vaga direta para a J2. Quem está em segundo lugar é o Bobbits! Aqui tá. Com 11 partidas, né? Lembrando que o Sagamihara jogou 10 e o Blaubitz tem 11. É o segundo colocado, está com 21 pontos, né? Mesma pontuação. Lembrando que o segundo colocado aí da J3 enfrenta o 21º da J2. O Kagoshima United na terceira colocação com 20, o FC Ryukyu em quarto com 19 e o Lanterninha é o Grula Morioka com apenas 7 pontinhos. Thiagão, o que tá acontecendo na J3 aí que você tá triste, rapaz? Pois é, cara, o Sub-23 dá uns anos inacreditável em mim, né? Mas, tirando a zoeira, assim, é um campeonato que tá até tem um nível muito ok, assim, né? Nesse momento, até o 8º colocado, que é o Oita 30, tem ali possibilidades reais de chegar nas próximas partidas, nas próximas rodadas vencendo e encostar nos cabeças do campeonato, né? Mas é um campeonato bem aberto, o nível técnico melhorou bastante, eu fico zoando, mas melhorou bastante desde o ano passado. É um trabalho meio que árduo, passo a passo, para passar a J3 se tornar um grande celeiro de bons jogadores que poderiam estar jogando na J1. Mas é um campeonato que é ano a ano, assim, né? Mas, assim, é muito triste quando você vê alguns times perdendo pro Sub-23, né, cara? Porque perde pontos que não vai fazer falta depois. O próprio parceiro Nagano perdendo de 1-0 do Tóquio Sub-23 ali. É pontos que o time do parceiro não pode perder, né? Tem sexto colocado, podia já estar na casa dos 21 pontos para grudar ali no Blaubitz, ali no Sagamihara. Infelizmente tropeçou em quem não podia tropeçar, que é nos times que não valem nada, né? Ganhar ou perder pontos principalmente não vale nada, né? Ganhar seria pelo menos o mínimo que é para se esperar dos times profissionais do futebol japonês. Mas, né, como a gente já vem falando, a gente espera que nos próximos anos não tenha mais Sub-23, que eles sejam colocados nos seus devidos lugares com as equipes Sub-23 e que venham times pelo menos da JFL, ou pelo menos times mais competitivos, para que seja uma competição mais justa, onde você perde pontos e ganha pontos em jogador em time de times que tem basicamente a mesma idade que vocês. Meu sonho é ver o Totig Uva na J3. Verdade, né, cara, né? Olha aí, é mais um nome dos vários nomes de times que jogam aí nos regionais, que são muito interessantes e são pelo menos muito carismáticos. A técnica pode ser 0, mas o carisma é mais de 1000. É mais de 8.000. Muito mais de 8.000, muito mais. Maravilha, Thiagão. Encerrando o programa aqui, quero agradecer você mais uma vez. Agradeço aí
principalmente os nossos queridos ouvintes, né, que sempre estão aí com a gente, ouvindo, se divertindo com a gente, às vezes ficando irritado com algumas coisas que a gente fala. Sempre. Mas o importante é a participação, né, Thiago? Opa, sempre. A gente agradece sempre aí, porque se não fosse pela galera xiita que tá toda semana, independente que a gente poste, qual que for o especial ou não, a galera tá ouvindo, então a gente sempre agradece muito todos vocês ouvintes. Maravilha, Thiagão. Voltamos aí com muito mais G-League, com muito mais futebol japonês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana aí. Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu, tchau. Sayonara.